último semestre foi o pior período de toda a minha graduação. E isso só aconteceu porque ele era o último período. Oi, eu sou a Paula, sou biotecnologista, mas eu acho que você me conhece como geneticamente pouco modificado. Bom, vocês já sabem que eu me formei e nos últimos meses eu compartilhei muito no TikTok como estava sendo a experiência de finalmente estar no último período da faculdade. E por mais que eu tentasse parecer muito confiante, eu tava com um pouquinho de medo por dentro daquele não ser o último semestre e eu ter que ficar mais um, talvez mais dois, não sei. E teve muita coisa que eu não postei, que eu escondi, enfim. Esse semestre não foi difícil porque o grau de dificuldade das matérias era alto, ou porque tinha muita coisa pra entregar, porque o cronograma tava apertado. Ele teria sido um semestre ok em qualquer outro momento da faculdade. Ele só foi difícil porque era o último e tinha a pressão de dar conta de tudo pra conseguir terminar tudo finalmente. Talvez essa não seja uma experiência universal, talvez só eu tenha passado por isso, mas meia dúzia de gato pingado. Mas talvez você faça parte da meia dúzia de gato pingado. Normalmente no meu curso, o último período é um período muito tranquilo, porque não tem matéria, é só estágio obrigatório. A gente já entregou o TCC, a gente já concluiu todas as matérias, a gente só faz o estágio e vai para colação de grau. Só que além do estágio obrigatório, eu ainda tinha algumas matérias para fazer. Então, para mim, ia ser um semestre exatamente como qualquer outro. É óbvio que você tem que passar em todas as matérias para poder se formar. Só que o senso de urgência que você tem no último período para conseguir passar em tudo e a sensação de vida ou morte que aquela aprovação tem é uma coisa maluca. Você realmente acha que a sua vida vai acabar se você não conseguir passar naquela matéria. E isso foi acabando com a minha cabeça, porque eu entrava em desespero e chorava horrores cada vez que eu tirava uma nota ruim, porque eu achava que aquela nota ia me reprovar e ia me fazer ficar na faculdade por mais 6 meses. Tava bem desesperançosa e com medo de não conseguir me formar. Eu não comentava isso com as pessoas, eu continuava ali, ó, postando meus TikToks, bem tranquilinho, estudando, contando minhas curiosocas científicas, mas no off eu falava pro meu namorado que eu estava com muito medo de não conseguir me formar. Até que ele soltou a bomba. Todo mundo se sente meio assim no final da graduação, com esse medo de não dar conta. E foi aí que eu pensei, opa, talvez isso aqui que eu tô sentindo não seja eu não sendo boa o suficiente pra me formar. Talvez isso seja a minha ansiedade falando e, sabe, um monstrinho aqui blu, 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 falando bosta. Talvez isso seja uma experiência universal ou a experiência com meia dúzia de gato pingado, enfim. Fato é que saber que talvez outras pessoas também sintam a mesma coisa que eu tava sentindo e que outras pessoas também têm medo de não conseguir se formar e literalmente tudo que eu tava sentindo, toda a angústia que tava dentro de mim, isso deixou as coisas muito mais leves, porque eu comecei a ver essa sensação que eu tava tendo e esses pensamentos muito mais como um monstrinho chato na minha cabeça, como uma coisa real. Eu comecei a tratar a faculdade como se eu fosse um atleta indo para a última Olimpíada da minha vida. Então, eu tinha obrigatoriamente que dar o meu sangue, porque era a última chance que eu ia ter. Eu estudei que nem uma louca. Eu nunca tinha estudado tanto e tão freneticamente na minha vida inteira. E eu desenvolvi alguns hábitos não muito saudáveis em relação a sono e consumo de energético por causa disso. E eu sinto que não tinha necessidade de nada disso. Se eu simplesmente já estivesse ciente que eu ia ficar meio ansiosa, eu ia ficar com um pouco de medo e que era muito mais eficiente eu, no meu planejamento, incluir que eu ia ficar ansiosa e ia ter medo em alguns momentos, do que fingir que eu ia estar mentalmente estável durante todo o semestre e eu ia conseguir seguir ali perfeitamente aquela rotina de estudos que eu preparei na primeira semana de aula. Claro que foi um semestre que eu tive que sacrificar muita coisa e deixar muitas coisas que eu gostava de fazer, eu queria tentar fazer de lado, por um bem maior e ter na minha cabeça que eu estou sacrificando isso para algo mais importante foi uma coisa que eu tinha que pensar o tempo inteiro para continuar indo e seguindo naquela rotina maluca de estudar, estudar, estudar. E eu até lembro que teve um final de semana, acho que foram 2 finais de semana antes de uma das semanas de prova, que eu sabia que a partir dali ia ficar tudo muito difícil, né? Não pra fazer nada. E eu tava vendo no TikTok as pessoas fazendo peças com cerâmica fria, e eu queria muito, muito, muito testar. Aí eu tirei aquele final de semana, que era um final de semana mais tranquilo. Eu fui no shopping, comprei um negocinho de cerâmica fria. E eu fiquei o final de semana fazendo isso, sozinha ali, fazendo as coisinhas. Porque eu sabia que ia ser um dos últimos momentos que eu ia ter dali em diante pra fazer alguma coisa que eu gostava e que demandava tempo. Porque dali em diante, o máximo que eu ia conseguir fazer era ver TikTok pra descansar.
Enfim, além desse pensamento constante de isso é um sacrifício para algo maior, duas coisas me ajudaram muito a passar por esse período que talvez sejam úteis para você também. A primeira coisa é um pouco controversa, nem todos concordaram quando eu falei sobre isso no TikTok, que é estudar de manhã no lugar de estudar de noite. Minha rotina estava completamente inviável tentar estudar quando eu chegasse em casa do laboratório de noite. Porque parece que quando eu entrava no ônibus e começava a vir para casa, o meu corpo ia desligando. E era muito difícil ligar minha cabeça de novo quando eu chegava em casa. Eu chegava completamente destruída, acabada. Eu só queria tomar banho, comer e dormir. Então, como eu já estava chegando em casa absurdamente cansada e já querendo ir dormir, eu comecei em alguns dias específicos por semana, no máximo eram 2 dias por semana, essa informação é importante. Eu já dormia absurdamente cedo nesses 2 dias e acordava cedo, muito cedo no dia seguinte para estudar. Então eu acordava 4h30, 5 da manhã, pulava para baixo da cama, pegava meu cafezinho e como não tinha nenhum estímulo para fazer algo que não fosse estudar, porque tava todo mundo dormindo, eu abria ali o livro e ficava estudando até da hora de me arrumar para ir para faculdade. Lembro que quando eu comentei isso com a minha terapeuta, ela até ficou meio preocupada pra saber se eu ia ter as horas necessárias de sono ou não, se eu não ia ficar muito sobrecarregada com essa rotina. E esse era um medo que eu tinha quando eu comecei a fazer isso. E foi justamente por isso que eu tinha um limite de no máximo 2 dias por semana fazer isso. Porque eu percebi que eu tava rendendo muito mais acordando de manhã. E eu sempre tinha a preocupação de dormir muito antes para conseguir acordar antes. Então eu não ia dormir meia-noite se eu queria acordar às 5 da manhã. Eu me planejava desde o início do dia para eu dormir num horário bem mais cedo e conseguir ter as horas de sono que eu precisava. Eu recebi alguns comentários no TikTok de que as pessoas já tentaram fazer isso, mas nunca conseguiam acordar quando o despertador tocava de manhã. E isso aconteceu comigo algumas vezes também. Já fazia um tempo, na verdade, alguns anos, desde o início da faculdade, que em alguns dias eu tentava acordar mais cedo para revisar a matéria da prova ou, enfim, fazer alguma coisa da faculdade de manhã antes de ir para aula. E isso não funcionava também. Começou a funcionar exclusivamente esse período. E eu acho que era porque eu tinha na minha cabeça que é um sacrifício que você tem que fazer. Se você ficar aqui dormindo enquanto o despertador tá tocando, talvez você não passe na prova que você tem mais tarde. Você quer arriscar? Então também não funcionava comigo. Começou a funcionar magicamente esse semestre. A segunda coisa que mais me ajudou a sobreviver nesse semestre infernal foi simplesmente sumir no final de semana. Desaparecer. Não mande mensagem pra mim, eu não vou responder. Segunda-feira, 7 da manhã eu te respondo, mas sábado, domingo, eu não existo. Não, 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 não. Eu estou embaixo das cobertas com meu amorzinho vendo vídeos no YouTube. Não estou disponível pra mais nada. Eu não quero saber o que tá acontecendo com o mundo. Não me fale, eu não quero saber. Eu não existo durante o final de semana. Eu volto a existir na segunda-feira, 7 da manhã. Sim, em alguns finais de semana, quando a coisa tava muito apertada, eu estudava. Mas eu tentava o máximo possível tirar o final de semana pra não fazer nada e ser inútil. Mesmo fazendo tudo isso, eu ainda tinha um medo muito grande de não conseguir me formar. E esse medo, ele existiu até eu receber, agora em janeiro, um e-mail da comissão de formatura da PUC falando: você está apto a se formar. Até esse momento, eu ainda tinha um medinho de: será que não vai dar certo? Enfim, então talvez seja normal sentir medo, talvez você também sinta medo no seu último semestre. E é um pouco solitário não ter com quem compartilhar isso, porque não é um sentimento racional. E se você falar pra alguém que você tá com medo de não se formar por causa disso, você vai receber uma resposta racional. Não, mas estuda bonitinho, mas você tá fazendo o seu melhor. E por mais que você esteja, ainda tá ali o medo, porque é irracional. Enfim, espero que você encontre maneiras mais saudáveis de lidar com esse medo do que eu encontrei. Mas se não encontrar também, tudo bem. Tá tudo certo não ser super saudável por um semestre. Eu adoraria saber como é que foi essa experiência. E se você também teve esse medo irracional de não conseguir se formar. Beijos, bioamigos.